Olá, o estudo dessa semana está sendo dedicado por Miriam Bat Hana e Yitzhak Ben Hana como um pedido para um aumento do número de netos e com muita saúde e perfeição. O estudo de hoje, o estudo 189, tem uma mitzvah, um mandamento 71. Já foi mencionado algumas semanas atrás, alguns meses atrás, que há vários tipos de korbanot. Então, o mais conhecido, que a gente tratou por muito tempo dele, é o olá. É um korban que ele é inteiramente queimado no altar. Ontem mencionamos algumas pessoas que tinham que trazer um korban hatat. E ontem não, já alguns dias atrás, uns 2 dias atrás. E mencionamos que o korban hatat, na verdade, tem 2 mitzvot dele. Tem o procedimento dele, como ele deve ser feito. E tem uma mitzvah, quem são as pessoas que devem trazer o korban hatat. Isso que mencionamos na mitzvah dessa semana. No estudo de ontem mencionamos uma pessoa que deve trazer um korban hasham. Então, de novo, o korban hasham é um korban que a gente já estudou sobre ele também algumas semanas atrás. Mencionamos qual é o procedimento, a mitzvah do procedimento do korban hasham. E agora estamos estudando quais são as pessoas que devem trazer o korban hasham. Então, no estudo de ontem e de anteontem, que era o mesmo estudo, foi mencionado o hasham talui. Hasham talui é aquela pessoa que traz um sacrifício condicional, que é uma condição porque ele está pendurado, ele não sabe se ele pecou ou não, se ele é de fato considerado culpado ou não. Então daí ele traz um korban enquanto não se clarifica a situação dele, para perdoar ele ou para proteger ele, se traz um korban hasham talui. Existem outras circunstâncias que a pessoa deve trazer um korban hasham, e é isso que a gente vai mencionar hoje. Não são todas ainda, tem outras 2 circunstâncias que o Maimonides não menciona nesse ponto, por causa que são circunstâncias que estão relacionadas com outras mitzvot, por isso ele não menciona aqui. Mas as situações que ele vai mencionar aqui estão relacionadas com pecados, com pecadores, e por isso que ela está justamente nesse momento. Então são pecadores que devem oferecer korban hasham vadai. O de ontem era uma hasham talui, hasham pendente, uma pessoa que está numa situação pendente, que não sabe se ele pecou ou não. O de hoje é uma pessoa que certeza ele cometeu o pecado, só que o pecado que ele fez, a Torá dá um sacrifício diferente, não o hatat convencional, que é para a maioria dos pecados, que como mencionamos os 43 casos. O korban que a Torá especifica para determinados pecados é um korban que se chama hasham, e ele se chama vadai. Vadai é certeza. É o contrário do talui. Talui é que é pendente, que é pendurado, não é certeza. O vadai é certeza, ele certeza cometeu o pecado, né? Não há dúvida nenhuma. A única diferença é que ele tem que trazer um korban específico que se chama hasham. Quais são as circunstâncias que as pessoas, quais são as transgressões que a pessoa deve trazer um korban hasham? Então a primeira é meilá, que é um uso inapropriado de objeto consagrado. A gente já mencionou isso aqui algumas semanas atrás, justamente esse pecado que é o sacrilégio. Você usa coisas que são consagradas para o templo, usa isso aqui para seu próprio benefício. Outro caso é roubo. A pessoa que faz um roubo e depois ele jura, em nome de Deus, falsamente que ele não roubou, então ele tem que trazer um korban. Quando ele faz tchuvá, quando ele se arrepende, ele deve trazer um korban. Outro caso é aquele que tem uma relação conjugal com uma shifra harufá. Shifra harufá é uma escrava não judia. Na época que existiam escravos, hoje em dia, nem pela Torá pode ter escravos hoje em dia, porque isso aqui só é uma mitzvah que os escravos, as mitzvot dos escravos eram possíveis na época que tinha o Yovel. Então, se tinha uma escrava não judia que ela foi meio libertada. Eles citam aqui um exemplo no hebraico, não sei se tem no português, é que, por exemplo, dois sócios que eles tinham em sociedade uma escrava, e um deles libertou ela e o outro não. Então ela tem, essa escrava, não é que ela então agora ela fica pertencente, ela não pertence mais só para um amo, ela tem assim, metade é dela própria, é dona dela, metade dela, e outra metade ela pertence ao primeiro sócio que não libertou ela. Então essa escrava, que ela é meio empregada, meio não, meio escrava, meio não, e alguém vai e tem uma relação com ela, então ele tem que
ele tem que trazer esse Hasham. Aqui ele cita mais uma coisa interessante, é que essa Shifra, essa empregada, ela está casada com um escravo israelita. Então, nas leis dos escravos, existiam escravos judeus e escravos não judeus. Um escravo judeu, ele poderia ter relações com uma escrava não judia. Era a única situação que talvez pudesse ter uma relação com uma não judia que não se converteu. Na verdade, a escravatura era uma meio conversão, mas um escravo judeu, enquanto ele era escravo, pelo período que ele era escravo, ele poderia ter relações com uma escrava não judia. Isso aqui era óbvio, era através... Tinha várias restrições e várias condições para isso, mas ele podia ter relações com uma escrava com uma escrava não judia. Então agora tem um escravo judeu e ele fez um casamento com uma escrava não judia e ela foi meio libertada. Então nesse caso ela já é meio considerado compromisso, ela já é comprometida para esse escravo. E se alguém um outro judeu pode ser até mesmo livre, um homem livre, que tem uma relação com essa escrava, ele não vai ser considerado que está tendo uma relação com uma mulher casada, que então daí é pena de morte, porque o casamento dela não é 100% enquanto ela ainda é meio escrava, mas também não é uma mulher que está que é solteira, porque ela já está comprometida para aquele escravo judeu. Então por isso ele tem que trazer um Korban Hasham. E finalmente o último caso que ele menciona aqui é alguém que foi confiado para guardar algum objeto, e depois ele nega que aquilo foi entregue a ele, ou ele argumenta que foi roubado, ou ele tem algum argumento que isentaria ele de devolver. Porque existem vários tipos, isso aqui a gente vai estudar em alguma outra ocasião, mas existem vários tipos de guardiões e pessoas que são confiadas para guardar objetos e pertences, e dependendo do grau da responsabilidade dele, varia também o quanto que ele tem que pagar, ou se ele tem que pagar no caso de algum acidente ou no caso de algum roubo. Então essa é a pessoa que tem algo que está sob sua custódia, e ele argumenta que foi roubado dele, por exemplo, e com esse argumento ele se isentaria. Então geralmente ele teria que fazer um juramento que foi roubado, e foi esse fulano e fez o juramento e depois era falso, então ele traz um Korban Hasham. Todos esses casos ele traz um Hasham, ele traz esse sacrifício, e ele tem certeza que ele pecou, ele tem certeza pelo que ele fez, ele tem certeza que ele teve a relação com aquela empregada, ele teve certeza que ele roubou e ele jurou em falso, ele tem certeza que ele cometeu o sacrilégio, e mesmo assim o Korban que ele traz não é o Hatat, ele traz um Hasham.